Olá para todo mundo. Tudo bom, querida? Como é que você está? Nós estamos aqui com a nossa querida Lica. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas, todes, né? Fiquei muito animada quando a Ângela me convidou para a gente poder conversar sobre esse tema, que eu acho uma questão fundamental na atualidade. Nossa querida colega e amiga da Bahia, para tratar hoje de um tema que eu acho que de uma fundamental importância, que a gente vem conversando, né, Lica, muito a respeito disso, de quem sou eu, além de um diagnóstico, né? Dos CIDs, dos DSMs da vida, né? Então, para esse papo que a gente vai estar batendo aqui, eu quero apresentar para vocês Maria Alice Queiroz de Brito, conhecida nacional e internacionalmente por Lica Queiroz, mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Psicologia Clínica pelo CFP, fundadora do Instituto de Gestalterapia da Bahia, docente de cursos de pós-graduação, lato sensu e formações em Gestalterapia pelo Brasil inteiro, criadora de uma metodologia bem específica que ela fez, que é a reconfiguração do campo familiar, um enfoque gestáltico transgeracional. Desenvolveu também a metodologia do trabalho com a caixa de areia na abordagem gestáltica e as primeiras formações sobre o trabalho com traumas e o trabalho corporal em gestalterapia no Brasil. Tem artigos, vários e capítulos de livros publicados sobre essa e outras temáticas, supervisiona psicoterapeutas nas áreas clínicas, clínica ampliada e hospitalar, membra fundadora e atual presidenta da Associação Brasileira de Gestalterapia, né? E isso é só uma síntese, tá, gente, do currículo da nossa querida Lica. É pouca coisa para tanto que você é para o Brasil. Oh, querida, muito obrigada, Ângela. É um prazer muito grande estar aqui com você. Você sabe o quanto eu honro a nossa amizade. Para mim é uma honra também poder fazer parte do corpo docente do Comunidade Gestáltica, né? A gente vem conversando, né, o quanto nós estamos preocupadas, né, que hoje em dia todo mundo quase tem um CID. As crianças hoje em dia, né, é raro você ter uma criança que não tenha um CID. Um diagnóstico é muito importante, mas um diagnóstico, para nós gestalterapeutas, é uma compreensão de uma forma da pessoa estar no mundo naquele momento. Pode ser um momentum, né? Um momento que se prolongue, mas a pessoa, exatamente aquilo que é o título dessa nossa discussão, né? Quem eu sou além de um diagnóstico. Eu não sou um diagnóstico, eu não sou um CID. Cada um de nós é um ser humano com toda a nossa trajetória, né? Com o vivido, né? E um devir. E por que eu acho isso sério? Porque no momento em que eu me apresento como um diagnóstico, né? E muitas vezes chega, né? A criança está com diagnóstico de TOD, de TEA, a pessoa está com uma disfunção bipolar, né? Está hoje em dia, né? O transtorno do espectro autista parece que hoje em dia virou uma pandemia. E acho que você toca num ponto muito importante, né, Lica? Que é sempre bom a gente contextualizar, né? Eu sou muito curto-leviniana nesse sentido, né? A parte sem o todo, ela fica um pouco deslocada, né? O DSM-5, ele fez uma coisa muito séria com as pessoas, né? Tanto que o que a gente teve quando o livro estava no prelo nos Estados Unidos, antes de sair em maio de 13, ele chega no Brasil em 2014, toda a cúpula se demite dizendo que não concordam, né, com o que foi feito, porque de 200 e alguns diagnósticos que tinha no DSM-4 passa para 308. E depois de uma revisão aumentou, tá? Depois de uma revisão conseguiu aumentar. E infelizmente eles saem e dizem, né, em grupo,
o ser humano merece coisa melhor do que isso. Isso tá, só procurar no Google que vocês conseguem, né? A cúpula da presidência, dos estudos de 2015 do DSM-5, porque elas saíram, tá tudo lá registrado. E isso faz o movimento, porque aí o TDAH começa a tomar forma dentro desse DSM, que faz com que a França publique vários artigos, inclusive em revistas americanas, dizendo crianças francesas não têm TDIH, porque naquela época tinha, né, o impulsividade, que hoje virou TOD, né, foi desmembrado, dizendo toda vez que uma criança é diagnosticada com TDIH, primeiro a gente vai na família e na escola. Isso. 0,5% das crianças tem, o resto não tem. É um problema de contexto. Quando você traz isso, é fundamental, né? Primeiro, né, para nós gestalterapeutas, né, a existência está sempre acontecendo numa fronteira de campo, numa fronteira. Então, todo comportamento é fruto dessa relação, né? Tem o id da situação que permeia tudo. E isso não pode ser ignorado, porque no momento em que se constitui um diagnóstico como condição de existência da pessoa, nós estamos falando de algo muito sério. Nós estamos falando no modo de funcionar de self com personalidade. A pessoa passa a se significar a partir daquele diagnóstico. A família, o contexto, né, o campo social passa a significar a pessoa a partir desse diagnóstico. Diagnóstico como identidade. A identidade da pessoa deixa de ser quem ela é, com todas as possibilidades, limites, possibilidades, e o seu desenvolvimento para ser fechada. Exato. Num CID, num DSE. Exato. E aí você falou uma outra palavra que é, para mim, básica. Olha o que ela disse. Olha o que você falou, impacto no seu desenvolvimento. Porque no momento em que eu me significo com o CID, a minha existência se reduz a isso, né? Então, onde é que fica a visão nossa de ser humano como vir a ser, né? Então, assim, o meu vir a ser já está diagnosticado, prognosticado como um limite, né, que impede, que enquadra, é uma caixa onde enquadra todas as minhas possibilidades de existência. Isso é muito sério. Sim, e eu acho importante também dizer, Lica, que assim, não é que nós somos contra diagnósticos, mas diagnósticos reais, e não com a manutenção, porque a gente sabe o que acontece com as indústrias farmacêuticas, a gente sabe o que acontece com o lobby da medicina, né? Então, assim, para cada tipo de espectro do autismo, né, suporte 1, suporte 2, suporte 3, TDAH, altas habilidades, né, o TOD, né, o transtorno opositor desafiador, existem medicações. Exato. Então, isso dá, não, essa pessoa pertence a este grupo e este grupo funciona assim. Acabou a pessoa, é o que você está dizendo, acabou a pessoa. Assim, de novo, nós não estamos discutindo a importância de um diagnóstico, né? E de um diagnóstico processual, que é como a gente pensa diagnóstico em gestalterapia, que é o quê? Eu entender o fenômeno à medida que vai se apresentando, né? Óbvio, buscar um tratamento adequado. Nós duas trabalhamos junto com psiquiatras, né? Não é isso, né? A questão é a banalização do diagnóstico, né, a serviço de um capitalismo, a serviço de uma manutenção de uma economia. Isso é muito sério, a serviço de uma necropolítica. E aí o que acontece, né? A pessoa fica reduzida àquele diagnóstico, eu me construo na relação com o outro, né? No momento que esse outro, que tem um poder, né? Porque você vai buscar um profissional, uma profissional, né? Para entender o que está acontecendo, né? E que lhe dá um rótulo, né? E esse rótulo é tomado como um absoluto,
eu passo a me significar como sendo esse diagnóstico e não como eu sendo pessoa que nesse momento estou apresentando esse quadro. Sim. Essa é a questão séria. E a minha preocupação, né, maior hoje em dia, né, é exatamente com a questão das crianças, porque a criança tem todo um campo de evolução assim. Então, o índice de crianças com diagnóstico, o índice de crianças em tratamento medicamentoso está altíssimo. E aí, de novo, você estava falando a questão do campo, né? E a gente entendeu o fenômeno. Como é que uma criança, hoje em dia, que fica dentro de um prédio fechada, que não pode mais brincar na rua, isso em determinadas camadas sociais, que não pode brincar, que fica o dia inteiro presa numa tela, que tem 500 atividades, que hoje em dia as escolas é de dia inteiro e a pessoa tem que fazer inglês, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É impossível que essa criança não apresente alguma hiperatividade. É hiperatividade ou excesso de atividade. O que é hiperatividade? Atividade demais. Eu me lembro disso porque eu acho que tem uma coisa super importante nisso que a gente está falando aqui, Lica, que parece que a pandemia, ninguém se lembra mais dela. As crianças de hoje, que foram crianças e adolescentes, e obviamente adultos, com mais recursos, né? Com mais condição de sustentação, porque já passaram por várias coisas, uma boa parte, outros não, mas de alguma maneira, o que aconteceu com essas crianças e com esses adolescentes na pandemia? O que foi necessário, porque não havia outra coisa, é que eles ficassem nas telas 24 horas por dia. É isso que acontecia com os adolescentes. Viravam à noite jogando com os amigos, dormiam de dia, porque não tinham o que fazer, presos dentro de casa sem ter. As crianças sem condição de lidar com outras crianças, muitas vezes com alguns irmãos dentro de casa, no máximo 1, 2, e uma briga infernal que os pais mal aguentavam, casais que estavam, né, num momento dramático, tendo que ficar preso 1 ano e meio dentro de casa. E hoje ninguém olha para isso. Esses adultos jovens, esses adultos, essas crianças também são frutos desse tempo. E não se pensa, né? Nós vivemos dentro de um contexto onde a relação midiática está presente 24 horas por dia, né? Na vida nossa das pessoas, através do celular, das redes sociais, de tudo, né? Nós estamos vivendo um momento planetário de muita violência, é verdade. Sim. É verdade isso, né? Mas isso, o tempo inteiro, sendo passado e visto, e visto, e visto, e visto, né? É impossível não impactar nas pessoas. O índice da depressão aumentou muito, Ângela. Sim. Sim, os diagnósticos chamados, né, pela psicopatologia tradicional, né, pela psiquiatria tradicional de transtornos, teve um aumento violento. Porque nós estamos num momento onde o contato para nós tão caro, né, Lica, dentro da nossa abordagem, que eu acho que é exatamente isso que a gente busca, algo que seja sustentado nas relações humanas, está totalmente escasso, né? Está escasso, está fluido, né? É inseguro. Estava escutando no consultório a semana passada, né? De várias pessoas, assim, a questão da impermanência e da ansiedade da espera, porque dá um match, você começa a falar, e aí depois a pessoa larga ou não dá mais retorno, ou então sai uma vez e aí desaparece, né? Angústia da insegurança. A angústia da insegurança. Né? Então isso é ansiogênico. Claro. Nós vivemos hoje em dia um outro nível de pressão também, que é muito ansiogênica, né? Por exemplo, no nosso tempo, a gente saía da faculdade com garantia de trabalho. A gente não entrava em estresse para o mercado de trabalho. São uma série de fatores da realidade, da contemporaneidade, né? Das relações fluidas, da hiperatividade, do nível de competição e exigência cada vez mais alto. Tudo isso está ali presente no campo. A pessoa pode até dizer, não, mas não está acontecendo comigo. Pode não estar acontecendo com ela naquele momento,
mas ela está inserida num híbrido da situação, num campo maior, né? Onde isso é presente e força. E força. força. Porque nós temos valores atuais que são muito loucos, né, Lica, nessa sociedade contemporânea. Seja resiliente e supere a si mesmo. Gente, o que isso significa numa vida humana que tem muitas possibilidades, mas também tem limites? Que sabe que não dá conta de ser o tempo inteiro uma pessoa que se dá bem, uma pessoa que tem que ganhar muito dinheiro, porque hoje em dia, rapidamente, você tem que ser uma pessoa que tem uma ascensão. Outro dia eu estava ouvindo aqui dentro uma pessoa me contando que o que está sendo o sucesso dentro de algumas profissões é você, em 2, 3 anos, ser bilionário. E isso você alcança muito rapidamente se você fizer o sucesso nas mídias certas, do jeito certo, e que com 30, 40 anos você não precisa mais trabalhar na vida, você só vai usufruir. Eu já acompanhei pessoas que pagam rios de dinheiro para fazer uma mentoria, né? Para poder estar bem na mídia, e tem um nível de pressão do que você tem que produzir para entregar para ser bem sucedido, né? Eu não sei se está acontecendo aí com vocês, mas, por exemplo, aqui eu já tenho acompanhado várias pessoas entrando em burnout. Sim, sem dúvida alguma. Não só em burnout, mas aquela coisa de uma depressão que não é o entristecer-se por algo, né? Mas é entrar numa depressão porque não conseguiu estar como os outros no mercado de trabalho, que é esse mercado da exuberância, do sucesso, aonde não cabe a pessoa se entristecer, ficar cansada, ter limites. Isso não tem nada a ver com a pessoa poder ir caminhando na vida, conquistando seu espaço, podendo, né, conquistar financeiramente, né, aquilo que ela almeja. Mas, cara, hoje em dia isso não é mais um caminho. Isso é uma obrigação. Isso é uma obrigação dentro de, inclusive, de uma temporalidade. Eu queria trazer um outro ponto também, né? Por exemplo, uma pessoa com um diagnóstico adequado. Sim. Não é? Tendo a consciência, né, que aquilo é um aspecto da totalidade dela. O nível de pressão social é tão grande, e a gente sabe que o processo tem uma temporalidade que não é definida a priori. A gente fala tanto em alteridade, em gestalterapia. Cada pessoa vai ter o seu tempo no seu processo. E aí, então, né, às vezes eu vejo muito isso assim, né, uma cobrança da própria pessoa, inclusive da família, do contexto, porque não está melhorando, porque ainda está tomando medicação há muito tempo. Quer dizer, a pressão, né? Essa mesma cultura, esse mesmo social que te coloca o rótulo, muitas vezes, é o mesmo que te diz que você tem que se adaptar ao mundo de um jeito que seja o que esse mundo quer, o que essa cultura quer. Eu não trabalho com crianças, mas trabalho com pais, com mães, né, com adultos, que têm crianças, né, e que, meu Deus, é muito assustador. Às vezes eu recebo pais e mães que têm filhos de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, que estão tomando antipsicótico, querida. Eu fiquei chocada. É assustador, porque uma criança que anda na ponta dos pés e tem 2 anos, ela teria que andar com os pés plantados assim, porque o checklist de sintomas é muito fácil de fazer. Bom, aliás, você pega um celular, entra na internet e você consegue fazer diagnósticos que, aliás, os adultos e os adolescentes fazem isso com muita facilidade. E já chega, eu sou borderline, eu sou suporte 2, eu sou altas habilidades, eu tenho TDAH. Porque você vai lá e faz checklist de sintomas como se os sintomas definissem quem é uma pessoa. Gente, isso é a coisa mais triste. E essas crianças que não têm autonomia, porque nem vão poder tornar presente para elas o que está acontecendo com elas, porque elas são
totalmente dependente dos adultos, tomando essa medicação com uma córtex cerebral em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Outro dia, eu falando com um dos psicólogos, e eu falei dos psiquiatras que trabalham comigo, ele disse, Ângela, eu não quero saber o que vai ser daqui a 20 anos de uma criança dessa. Será que o mundo não tem responsabilidade por aquilo que faz? Isso. Que é muito sério, é muito sério. Muito sério. A criança ainda está em desenvolvimento neurológico. Sim, só vai se dar mais ou menos organizado no final da segunda infância, com os 9 anos, às vezes 8, às vezes 11, isso depende 12, depende muito, né? De cada criança. Outra questão, né? O pré-frontal mesmo, ele reativado, né? O outro pico é na adolescência. Então, tem muita coisa que é muito complicada nessa história de não ser um diagnóstico, porque é como se a nossa cultura exigisse isso. Às vezes eu estou conversando com pessoas leigas, né? Pessoas que não são psicólogos, não são psiquiatras, não estudam mais a fundo sobre isso, sejam médicos ou o que forem, e a pessoa diz, ai meu Deus do céu, eu acho que quando eu fiz isso é porque eu acho que eu estou com TDAH, você não acha? Outro dia eu estava numa fila, na festa junina da minha neta pequena, né? Fez 7 anos, eu estava na fila eu não sei se era pipoca doce, era de alguma coisa, eu estava lá na fila para buscar algumas coisas para a gente comer, e eu vendo mães das crianças dali, eu sou avó, né? Eu vendo as mães conversando, ai, pois é, porque eu estava achando que meu filho era suporte 2, mas ele é suporte 1, menina, você sabe o que isso significa? Meu Deus do céu, esse menino está num nível de ansiedade por causa disso. Eu fico pensando, gente, o que é isso? Agora, olha o que você está dizendo, que no momento em que a mãe está trazendo essa conversa, ela vai se relacionar com o filho, com a filha, com o filho, né? A partir dessa concepção, desse diagnóstico. Então, ela já vai trazer uma limitação na relação com a criança que vai estar precisando de todo um ambiente de acolhimento, de estimulação, né? Para poder ter um desenvolvimento normal. Essa criança vai ter um impacto no seu desenvolvimento, né? Porque ela já tem uma caixa para entrar, né? Exatamente. Então, porque essa é a questão séria. Eu vou falando aqui de um exemplo, né? De uma situação concreta de uma mãe que me trouxe uma situação. Ela não é mãe de nenhuma criança com nenhum rótulo, né? Não tem TEA, a filha dela, nem TDAH, nem TOD. Só que assim, entraram crianças, ela estava falando do início do semestre, né? Ela me procurou não tem tanto tempo assim. No início do semestre, entrou 3 crianças numa sala de 10. É um colégio que tem um certo privilégio, são poucos alunos por sala, são crianças de 8, 9, 10 anos, mais ou menos essa faixa etária, já está no final da primeira infância, mais ou menos por aí. E que a professora entrou com 2 coleguinhas com a identificação de crianças com TEA. Explicou que teria que se lidar assim, assim, assim com aquelas crianças. Primeira meia hora todo mundo ficou meio assim, né? Como é que faz? Eu não conheço isso, eu não sei bem direito o que é isso. E o povo estava meio, né? As crianças meio preocupadas. Dali a 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, estavam no recreio, que não tinha mais isso, não tinha aquilo, e as crianças brincavam de tudo o tempo inteiro. E aí, quando alguma se sentia desconfortável com alguma coisa, falava, sai daqui! Aí o outro, tá bom, e tudo bem, depois voltava, ia e voltava. Mas quando tem o adulto que diz, olha só, você tem que lidar assim, 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 para as outras crianças, isso toma um outro rumo. Ainda bem que as crianças não entendem muito isso e não levam tão a sério, né? Como nós adultos, infelizmente, levamos. Esse diagnóstico é passado para a escola. E a criança não é mais uma criança, é uma criança com suporte 1, suporte 2, suporte 3, TDAH, TOD. Suporte 2 e depois criança. Então se fala o quê? Então a professora já vai ter uma forma diferenciada de tratar essa criança, percebe? Então, a experiência que a criança vai ter de relação, de contato, ela começa a se construir a partir desses modelos. E eu acho importante que, de novo, a gente
tenha isso bem claro, que nós não somos contrários a diagnósticos. Em gestalterapia, a gente não trabalha na contramão de diagnósticos, pelo contrário. Mas não com a banalização diagnóstica que está ocorrendo na sociedade contemporânea, principalmente nos últimos anos. E, além disso, né, com a compreensão diagnóstica, não como a pessoa é, a pessoa está sendo. Ela é muito mais. E o nosso trabalho é exatamente encontrar todas essas outras nuances, esses outros aspectos que a compõem. Porque isso vai ajudar ela a se apropriando disso para lidar com as questões que ela está trazendo. Porque a gente não trabalha com checklist de sintomas, né, Lica? E aí é o que o trabalho tradicional da psiquiatria, infelizmente, graças a Deus tem, né, diversas formas de se exercer a psicologia, a psiquiatria, a medicina, né, mais ampla, medicina familiar, então isso ajuda bastante, muito. De alguma maneira, a gente acaba batendo de frente, porque o que eu escuto das pessoas que eu dou supervisão, dos alunos do nosso curso de especialização em gestalterapia, que você também deve escutar isso, né? Que, meu Deus, a pessoa chega e fala, você trabalha com TEA? Meu filho é suporte nível 1, você pode atender? Tudo bem, então vamos conversar sobre isso. Não, eu quero saber se você usa o método ABA. Exatamente. Ah, não, então deixa, muito obrigado. Tá bom, você vai fazer que exercício para o meu filho melhorar um pouquinho a sua performance nisso ou naquilo. Cara, é muito difícil a gente falar, olha, vou lidar com o seu filho como uma criança que ele é. Não, mas ele é uma criança que é suporte 2. Ele é suporte 2, ele é suporte 3. Sabe, às vezes eu tenho uma saudade, Lica, você estudou na mesma, né? Nós somos da mesma década, né? Lá de trás, década de 50, né? Quando eu fiz psico, até pouco tempo atrás, antes do DSM-5, né? Do CID-11, né? A gente tinha realmente o autismo que era o funcional e o não funcional, síndrome de Kanner e síndrome de Asperger, né? E como era lidar com aquilo de um jeito que era tão humano. Integrador na sociedade. Sim. E o que está acontecendo hoje, né? A gente separa para depois dizer que quer unir, separa dando o diagnóstico, dando os sintomas, para depois vai fazer o tratamento. E a gente sabe também, né? A gente sabe que tem muita coisa por trás de tudo isso, né? A gente sabe dos rios de dinheiro que correm nos psicofármacos, a gente sabe tudo o que acontece e que, infelizmente, né, a gente só pode, né, de alguma maneira denunciar em alguns contextos, mas não é esse aqui, né? E aí entra uma outra questão séria, né, que é assim, que é o outro lado, né, disso tudo, né, e que é uma outra coisa também que me preocupa, né, porque por um lado a gente, né, a partir do DSM-5, né, e do CID-11, né, esse excesso de diagnósticos, de subdiagnósticos e tal, né, todo mundo não tem como você não achar alguma coisa. Eu digo assim, não tem como. Por um outro lado, a gente continua vivendo numa sociedade, né, que não é inclusiva. Sim. Então, isso é muito Isso faz sério. o quê, né? O que faz essa situação num mundo não inclusivo, Exatamente. Né? Então, cada vez mais você está trazendo a excludência, no sentido da diferença, né? Dentro de um contexto que não é preparado para a inclusão. Né? Então, por exemplo, nós estamos agora pensando, né? Você sabe que também está lá, né? Organizando o Congresso Nacional e Latino, né? Então, assim, sim, cuidado de como é que vamos fazer, né, nas salas, para a pessoa que tem um quadro de uma hipersensibilidade, né? Que existe, é real. Exato, é real. Né? Eu não estou diagnosticando, eu estou trazendo a experiência da pessoa, né?
que traz uma hipersensibilidade, como cuidar para ela poder ficar num lugar que não tenha tanto estímulo, como não criar estímulos desnecessários na festa, enfim. Mas o quê? Se tem, né? Se tem na cidade, nos ambientes, se tem esse cuidado, né? Então, assim, é o mínimo. Um monte de lugares não tem acessibilidade. Então, se paga, porque é um paradoxo. É um mundo que diz. Não, é um mundo que diz, né? Temos que cuidar das pessoas que têm determinadas características, né? Sintomatologias, aí eu estou falando a grosso modo, dentro de quem não tem essa percepção, né? E, ao mesmo tempo, é exatamente essa cultura e essa sociedade que não é acolhedora, que não disponibiliza. Ela faz isso por algum motivo diferente do inclusivo. Exato. E aí entra a questão que, de novo, o impacto, porque eu sou, né? Eu tenho um TDAH, né? E aí eu sou o TDAH. Eu sou, exatamente. Não é nem eu tenho, você tem razão, né? E aí, o que acontece, né? E aí eu estou dentro de um contexto onde eu tenho que estar o tempo inteiro fechada, em espaços, sentada, né? Então, assim, ou eu tenho algo no espectro, né, do autismo, né? E eu estou o tempo inteiro exposta a um nível de estimulação muito alto, porque nós vivemos numa sociedade que é hiperestimulante, né? E aí, então, eu cada vez mais vou me sentindo mal, né? E cada vez mais eu vou reafirmando para mim, né, a minha inadequação, a minha incapacidade, o meu transtorno. Entende? Não sei se faz sentido para você. Faz, total. É assim que a pessoa começa a se olhar de um jeito diferente. E não é só diferente, de um jeito onde ela não é como as outras pessoas. Né? E isso é muito triste quando a gente pensa nessa perspectiva. Isso é muito triste. Porque o que a gente precisa é, a partir do momento em que existem diferenças, lidar com elas para que a inclusão ocorra e a nossa sociedade aprenda a lidar com as diferenças e não dar medicação para que pare de haver diferenças. Dá um exemplo muito simples, o tal do TOD hoje em dia, do transtorno opositor desafiador, né? Tal da hiperatividade virou só o TOD hoje, né? Tem um pediatra de Campinas, o José Martins Filho, eu amo ele tem um livro maravilhoso que se chama Criança Terceirizada, sempre que eu dou curso eu falo dele e o conheci pessoalmente, que ele diz o seguinte: como hoje em dia, nessa sociedade de consumo, os pais estão extremamente preocupados em trabalhar muito para dar para os filhos aquilo que os filhos querem, precisam, será que precisam? Né? Eu sempre questiono, qual bebê precisa de um quarto de rainha ou de rei? Eu estou falando, obviamente, das classes mais abastadas. Qual criança precisa disso? Tem nada a ver com a criança, nada. Isso tem a ver com o consumismo dos pais, com a imagem né? Então ele diz que nessa sociedade de consumo que a gente tem, os pais estão tão ocupados que eles não têm tempo para os filhos. E aí o que acontece? Esses filhos vão tentar buscar a atenção dos pais, já que eles não conseguem da forma óbvia, simples, humana, eles vão tentar da pior maneira possível. Isso, é verdade, e conseguem. Aí se e filma e manda para o pai ou para a mãe, que aí o pai e a mãe vêm correndo. E eu ouvi de uma pessoa dizer assim, que a filha disse, eu precisei de fazer isso para você vir conversar comigo? É a falência de uma inclusão social, de uma aceitação, de uma realidade com vínculos que são sustentadores, né? É muito triste, muito, muito triste. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Qual é a nossa perspectiva para poder lidar com uma coisa tão, a meu ver, assustadora que tem acontecido desde o pós-pandemia? Porque essa diagnosticação inteira veio no pós-pandemia. Como se
não tivesse acontecido. A gente quase enlouqueceu na pandemia, literalmente, né? Você fazer compra, infelizmente, nós que temos maior poder, né, aquisitivo e usamos pessoas que estavam expostas, infelizmente, que a gente recebia e ficava 2 horas limpando um saquinho de coisas que chegavam, 2 horas, aquilo era enlouquecedor, com medo de morrer o tempo inteiro, inclusive das pessoas que nós amávamos, que se chegavam de fora para dentro. Meu Deus, eu não posso me aproximar, eu não posso... Isso teve um peso muito grande na nossa vida. Ângela, isso daí, lembra aquilo que eu escrevi quando eu criei o conceito de trauma da gota d'água, né, da pandemia, que é isso, que as coisas que normalmente não seriam traumáticas, elas se tornaram traumáticas pelo excesso, pelo contexto de novo campo, né? Pelo contexto. Claro. E esse campo é totalmente desconsiderado hoje em dia, de nós adultos, das pessoas que infelizmente tiveram que fazer de conta que isso não estava acontecendo para levar comida para suas casas, que eram as pessoas que faziam o trabalho de rua enquanto a gente estava dentro. E o pavor era o mesmo. Exato. Cada um usou o escudo que pôde, né? Todos com medo de morrer, e morrer como? Pela contaminação pelo outro. Exato. Gente, isso é muito sério como fundo de uma situação. Sabe? O que fica de pano de fundo? O contato é altamente ameaçador. Sim. Ainda estamos vivendo esse processo. Tem muita gente que ainda se sente desconfortável de estar entre multidões, né? Ainda tem muita gente que para a qual estar em determinados contextos é uma coisa profundamente ansiogênica. Olha de novo a questão, né? Eu acho que para a gente poder ir encerrando, né, Licota, essa situação, porque a gente vai... Não, a gente fica falando aqui 24 horas. É muita coisa, porque é muita dor, sabe? E ver isso acontecendo, quem não se toca com isso, eu sinto muito, né? A única coisa que eu posso dizer é que eu sinto muito. E eu acho que o trabalho que a gente tem, eu acho que é importante que a gente possa deixar mais claro. Talvez seja bacana você poder estar falando, né, qual é a sua perspectiva nesse trabalho com esses diagnósticos enlouquecidos, banalizados, que nós temos hoje, não contra diagnósticos concretos, verdadeiros, reais, sentidos, não simplesmente mensurados por um teste. Inclusive, eu estava conversando com uma psiquiatra amiga minha, né, ela falando que ela está com pacientes que chegam muitas vezes, não só com diagnóstico, mas já com o que é que deve ser o tratamento, porque o IAR já deu. E eu acho muito sério isso, o contexto não ser levado em conta. Tem uma pessoa que eu conheço que está passando por um processo de burnout e, claro, está com esquecimento, está com uma agressividade muito maior, está tendo uma série de sintomas e vai num psiquiatra que manda ir num neuropsicólogo que faz um teste de 2 horas e fala quem é aquela pessoa. Cara, isso é muito assustador. Eu tive que entrar em contato com os profissionais para falar, essa pessoa falou do burnout que tá, porque na realidade é um estresse pós-traumático. Essa pessoa te disse do estresse pós-traumático, do fato acontecido onde essa pessoa entrou em pânico e não consegue mais pensar em outra coisa. Não. Então, assim, o que esse seu resultado tem a ver com uma pessoa que tem uma vida, tem uma totalidade de vivências? A gente não pode encerrar assim, de novo, retomar aquilo que você falou do campo. Então, assim, é importantíssimo um diagnóstico. Um diagnóstico sério vai estar olhando a construção daquele sintoma. Em que momento isso se evidencia e que vai tomando um corpo diferenciado, e quando eu falo de corpo, é nesta corporeidade que somos, para ser explicitado dessa forma. E não vamos esquecer que há 5 anos e 3 meses atrás, em março 4, nós entramos num lugar chamado inferno, que nós não escolhemos estar preso com um pavor e não acreditando muito na vida. Exatamente.
Então, assim, a gente tem que trazer esse contexto para as pessoas que chegam, pelo menos os adultos que me trazem crianças, de que, como era lá, o que estava acontecendo lá antes da pandemia. Então, vamos ver como é que esse grupo familiar, como é que é essa situação, como é que esse não grupo familiar, porque são pessoas que a gente vai estar trabalhando numa clínica ampliada, o que aconteceu, que essas pessoas foram abandonadas à própria sorte, o que aconteceu nesse contexto para que hoje isso tudo esteja acontecendo? Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, eu acho que o nosso trabalho é esse, né, Lica? É buscar trazer, através da contextualização, uma humanidade que foi perdida, sabe? É poder olhar para a pessoa e ver a totalidade da pessoa. Sim. Cada um de nós não é reduzido a um diagnóstico. Sim. Sim. E importante que essa totalidade de cada um seja vista dentro da totalidade do contexto aonde ela tem relações. Exatamente. Né? Porque se você trabalha com uma pessoa, qualquer diagnóstico, você trabalha com uma pessoa, e esse meio onde ela está incluída não se sensibiliza e não vê a necessidade dele também transformar as relações, é muito mais árduo você lidar com a situação. Campo familiar, o campo sociogeográfico, né? E você vai ter que olhar também as questões estruturais que vão estar ali presentes, subjacentes a todo esse contexto. Sim. Então, essa cultura, campos, né? Dentro de campos, dentro de campos. E tudo isso precisa ser visto, né? Aí se pode realmente dar um diagnóstico, né? Cuidadoso, pertinente, e que a partir daí se vai poder ajudar a pessoa. Perfeito. Poder fazer com que ela olhe para si como uma pessoa e não como um diagnóstico. E que sua família faça isso e que as pessoas que a rodeiem façam isso. É um trabalho meio hercúleo, sabe, amiga? Mas eu acho que vale muito a pena, né? É isso que a gente busca fazer. Lica, eu queria te agradecer muito, querida, essa interlocução, esse tema que eu acho tão importante e necessário para a nossa vida profissional, porque estamos incluídos na nossa vida profissional dentro das vidas humanas, das vidas relacionais, das vidas afetivas, e como tudo isso é tão importante para que a gente siga em frente, né? Como pessoa e como profissional que somos. Como profissional. Eu que agradeço, meu anjo. Beijo. Beijo imenso. Que bom que estiverem nos assistindo em algum momento da vida de vocês. Tchau, gente. Brigadão.